Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje a gente vai falar sobre a importância da manutenção preventiva. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Sejam bem-vindos. Por favor, Jonatas, se apresente. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Eu sou advogado formado aqui pela Faculdade de Direito de Franca, formei em 2016. Depois já, na sequência, fiz a pós-graduação em Direito Empresarial e atualmente atuo na área empresarial mesmo, né? Acabei seguindo carreira nisso. Faço a gestão empresarial de empresas e tudo mais. Por isso que a gente veio a convite, tanto o seu quanto o Gabriel aqui. O direito está na construção civil. Não tem como falar de construção civil, arquitetura, engenharia. Pega sem todas direito, as áreas. né? As áreas estão aí. Gabriel, seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Um prazer. Gabriel, sou empresário, né? A empresa MLG, Pinturas e Construções. Nós estamos aí no ramo há mais de 30 anos, né? Que meu pai começou e eu estou aí há 12 anos. Eu sou formado em publicidade, depois eu formei em letras, né? Não tem muita relação, mas... E aí eu acabei seguindo os passos na construção civil mesmo, né? A gente acabou pegando gosto, né? Bem bacana. Gabriel, e o tema, né? Como é manutenção preventiva, e você tem todo esse know-how que é a parte de pintura e pintura predial. E muitas vezes é assim, meio difícil para nós, né, profissionais da área, entender que realmente precisa de uma empresa especializada. Conte para a gente como que é a sua experiência do dia a dia, né, nessa questão da sua empresa. A verdade é assim, né, são casos específicos, por isso a importância, mesmo a gente tendo esse know-how, né, igual você disse, Cláudio, a gente ainda encontra muitas surpresas, por isso que a gente foca muito na visita técnica, né? Ali a visita em loco. Quando necessário, a gente aciona o engenheiro ou técnicos, né, químicos dos fornecedores, das fábricas. Então, porque a gente mexe com condomínios, né? Então, são os patrimônios, a casa das pessoas, né? Muitas vezes a gente mexe com sonhos, né? Então é muito importante você ter uma empresa especializada. E a gente pegou esse nicho de mercado, porque primeiro que a gente viu a necessidade, né, da mão de obra, que a mão de obra está cada vez mais escassa aí no mundo digital. Não que a gente não siga as tendências digitais, que é muito importante, inclusive a gente está aqui no podcast porque a gente acredita muito no digital, só que a gente ainda precisa muito da mão de obra, né, da mão de obra qualificada. Então assim... hoje a gente busca qualificar os nossos profissionais, né, que são cursos, né, fazer eles entenderem a importância de oferecer o melhor para o nosso cliente. E aí sempre tem aquela visita técnica de um profissional mais qualificado. E claro, a gente também, com o nosso know-how aí de anos, você vai tendo experiência, né. Eu trabalhei em lojas de tinta, né, muito tempo, né, trabalhei com vendas a minha vida toda. E a gente já viu muitos casos, né? Então hoje a gente trabalha mais com a pintura predial, não que a gente não faça as outras pinturas, porque acaba que a gente faz tudo, né? Não tem como fugir, a gente faz a pintura interna, tanto externa quanto interna. E assim, qual que é a nossa maneira de trabalho? A gente dá um conforto e a gente vende o sono para o cliente, né? Porque a gente deixa de dormir para o cliente dormir. Esse seria, falando mais na linguagem popular, né, porque a gente pega a responsabilidade. Hoje a nossa empresa tem todos os laudos, a gente tem uma empresa de técnico de segurança do trabalho, que inclusive já foi convidado aqui, eu assisti o programa, né, e bem legal. Então assim, que tem que dar todos os respaldos, né, a gente, porque a gente precisa de outras pessoas, né, e porque não basta você ter só mão de obra, você tem que ter material, por isso que você falou da parte química, né? A gente... Tem que analisar bem o material que você vai aplicar, né? Conhecer, e a mão de obra, saber aplicar esse material, né? Então, esse ponto que eu ia chegar também. Qual que é a importância? Hoje a gente não tem fidelidade com materiais. A gente recomenda alguns materiais, né?
que são respaldados, são aprovados pelos laudos, né? Tanto quanto o Inmetro, o Abrafat, que é quem regulamenta as tintas, né? Os fabricantes de tintas no Brasil, né? Esse seria mais ainda específico do que o Inmetro, é bem mais rígido também, né? A importância do material ter uma resina boa, para a gente poder dar uma garantia. Então, assim, hoje o que eu te falo, né? Seria 70% o material que usa e 30% a mão de obra. Mas não adianta nada você colocar uma Ferrari na mão de quem não sabe pilotar. Então, a gente precisa saber também fazer a aplicação à mão de obra correta, os procedimentos, né? É importante saber a preparação, entendeu? É importante entender a superfície. Hoje, a gente fala que está muito na moda, né? A tinta emborrachada é um puta produto, é uma puta inovação. Isso aí já existe faz muito tempo. Na verdade, é que a galera pegou agora e divulgou agora, né? Que é aquela borracha líquida, a tinta emborrachada. A gente tem tido muita procura, né, em relação a isso. A gente já conhece faz tempo esse produto, né? Mas nem todo prédio, nem todo condomínio, a gente pode usar esse tipo de produto, entendeu? A gente tem que ver a superfície do condomínio. Por quê? Porque é uma tinta que não respira tanto. Então, assim, é uma tinta que com o tempo vai dar bolha. Então, assim, a gente precisa estudar a superfície. Se tem trinca, é uma tinta que é emborrachada, só que dependendo da trinca, né? Porque ela tem a dilatação correta. Então, tem que fazer esse tratamento da trinca. Não adianta eu ir lá comprar uma melhor tinta emborrachada do mundo, né? Que vai lá... Está se falando, né, que é melhor, não adianta eu comprar se eu não fazer a preparação. Se eu não pegar, tratar uma trinca com tela de poliéster, ir lá, fazer a massa emborrachada, tratar a superfície. Então, tinta nenhuma resolve isso, entendeu? Muitas vezes também, para não ficar marcado, a gente tem que fazer um revestimento, né? Até para estética, questão estética, né? E até questão de abertura de trinca, porque a tinta emborrachada ela tem um milímetro, né? Ela tem uma espessura, na verdade, e o revestimento tem uma espessura bem maior, né? E hoje já existe revestimentos emborrachados, então a tecnologia avança muito, né? Então muitas pessoas não têm esse conhecimento, a gente fica antenado aí para pegar essas atualizações, né? E é importante dizer que preço não anda junto com qualidade. Você sabe muito bem, na construção civil não tem como você fazer um produto bom mais barato, né? Porque a resina é mais cara, uma resina importada, é uma quantidade de resina maior, entendeu? Porque hoje a composição da tinta principal, o componente principal é a resina, é o que te vai dar durabilidade. E aí é o profissional capacitado para fazer aquele tipo de serviço, né? Para trabalhar em altura, para trabalhar pendurado, para fazer uma ancoragem, para a própria segurança dele. A gente tem que ficar atento nos EPIs, se ele está usando capacete, se ele está usando botina, entendeu? Se cai alguma coisa lá do prédio, isolar a área de trabalho, porque você está passando criança. Então, assim, a gente trabalha muito com repintura, né? Mais do que pintura nova, né? Queda de material. Então, assim, às vezes de uma altura, até uma moeda, né? Pode causar muito dano. E por isso que é importante a manutenção, né? Porque se lasca um produto, né? De uma fachada. Uma coisa é cair da mesa até o chão, outra coisa é cair da altura 10º andar, né? E bater na cabeça de uma pessoa, né? Então a manutenção preventiva, ela ajuda muito, né? A evitar esses acidentes. E aí, com certeza, pegando um gancho no que você falou, né? As pessoas ficam muito presas na BNT e tem que ficar mesmo, né? Que tem lá um manual, né, da construção civil do estado de São Paulo, né, e lá tem todas as garantias, né, e assim, na verdade, é igual quando você compra um carro zero, né, você tem as garantias de um carro zero, só que, por exemplo, tem aquelas escritinhos pequenininhos lá, por exemplo, um vidro elétrico, ele não é 5 anos de garantia, você tem que dar uma manutenção. O óleo os 10.000 km, você tem que fazer a revisão. Então, como que seria um prédio? Por exemplo, uma calafetação de janela, por exemplo, que a gente pega muito. Hoje é garantia de 2 anos, mas ninguém sabe. Não, a pintura é 5 anos. Depende. Entendeu? 5 anos em questão estrutural, 5 anos contra batidas de chuva, né? Mas, por exemplo, desbotamento, nenhuma empresa, nem a Souvenir, nem a Sherwin Williams, que são líderes de mercados aí hoje, né? Que agora virou uma só no Brasil, né? Eles não dão garantia de desbotamento. Então, assim, desbotamento, 1 ano, 2 anos, entendeu? Trinca,
A trinca faz parte da estrutura do prédio. O prédio vai movimentar, Sim. é rígido. Então, assim, a pessoa precisa entender que ela precisa dar aquela manutenção. De 2 em 2 anos, se eu escolher uma cor muito forte, eu vou ter que dar uma manutenção. Por exemplo, pastilhas. Hoje a gente não pegava. De 3 anos para cá a gente começou a ver muito prédio. Porque agora que começa a dar problema, né? Porque a pastilha ela dura de 20 a 30 anos ali. E qual que é o problema da pastilha? Não é que a pastilha é ruim, porque quando começa a cair, ela é realmente o que você falou, é muito perigoso, né? E a pastilha ela tem uma manutenção mais cara, né, do que a tinta. Porém, ela tem uma durabilidade muito maior. Ela não absorve água de jeito nenhum, principalmente a de porcelana. Tem prédios no litoral de São Paulo aqui, que é de 1920, 1930, a gente vê aí. Só que a pastilha precisa de manutenção. De 2 a 3 anos aí a gente precisa rejuntar. Entendeu? Fazer novamente o rejunte, juntar totalmente a superfície, dar uma mão de uma resina incolor, acabou. Você vai ficar ali com aquele prédio 30, 40, 50, 60. Se não der essa manutenção, vai entrar água e é onde desplaca a pastilha. Então, assim, esse é um dos exemplos que a gente pode trazer de análise de superfície mesmo, né? Então, eu tenho gostado muito para esse ramo. A gente fazia só pintura mesmo, né? Eu não tinha esse conhecimento e a gente está aperfeiçoando, né? Inclusive, atualmente a gente está não repastilhando, mas fazendo uma manutenção na fachada num prédio lá no centro de Campinas. Um prédio antigo, um prédio bonito, né? De porcelana. Vocês atuam em toda a região. No estado de São Paulo. Hoje a gente está mais ali, Sorocaba, Campinas, Ribeirão e Franca, mas por questões de surgir mesmo, né? Porque um vai indicando para o outro, né? Mas sim, surgir em outra cidade, a gente vai, né? Uhum. Então a gente atua em toda a região. A gente começou em Franca, né? E mais ali perto da capital, né? De São Paulo, a gente vê muito essas pastilhas, a gente vê muito esse tipo de problema, né? Acho que aqui na cidade de Franca são poucos, né? Uhum. Então a gente pega muito esse tipo de problema. Então é importante a gente ter essa visita técnica, é importante ter essa empresa qualificada, é importante a gente fazer uma análise, entendeu? Para depois apresentar a melhor solução, né, pro cliente, né? É um trabalho muito específico, cara. Mas vocês são responsáveis pela mão de obra e material? Geralmente isso fica a escolha do cliente, tá? Mas geralmente a gente pega como se fosse um pacote fechado, eu costumo dizer, né? O equipamento, né, que é o balancinho, muitas vezes a cadeirinha, que é o balancinho individual, né? Toda a documentação, isso aí dispensa, né? Contrato, nota fiscal, isso daí nem precisa falar, é necessário, não tem como, né? E aí depois a gente pega o material e a parte do cliente ou a parte do pessoal do condomínio, né, que são os moradores, de escolher a cor ou manter a mesma cor, né? E pagar a gente, né? E fiscalizar também, né? Porque o restante a gente dá essa comodidade para o cliente. Caso o cliente queira comprar o material, também sem problema algum, né? Porque nós somos uma empresa de mão de obra, né? A gente recomenda alguns, mas se ele também quiser comprar, a gente avisa, né? Hoje o cliente busca comodidade, quer resolver numa empresa só tudo. Exatamente. Né? Esse negócio de ficar contrata um, outro, né? E até para você também, que está com a mão de obra, aí você sabe material, prazo e tudo mais, né? Você tocou numa parte importante, que é a parte da mão de obra e equipamentos, né? A parte de segurança do trabalho, né? E o Dr. Jonatas, né, ele poderia contribuir aqui com a gente, né, para falar um pouquinho, né, sobre isso, né? Essa importância do contrato, o que envolve, né, essa parte legal, que muitas vezes a gente vai executando, a gente tem prazo de obra e tudo mais, e muitas vezes fica despercebida a parte legal. Aí chega o Ministério Público, enfim. Exatamente. Por favor. Então, Cláudio, igual você falou no começo, o direito ele está em todas as áreas, né? E aqui na construção civil também é muito forte, né? Está presente. Por quê? Você pega aí o empresário, ele vai olhar o custo, né? Vou contratar um advogado, vou gastar X por mês. Então ele vai olhar o custo. Só que quando o Gabriel me contratou para fazer a gestão empresarial, assessoria empresarial, eu expliquei para ele que não se tratava só de custo, mas sim de valor, né? De levar para a empresa mais conteúdo, informação, uma defesa jurídica de qualidade. Então, assim, da mesma forma que o dono da obra lá, ele vai contratar a empresa dele para não ter dor de cabeça, ele também vai me contratar para não ter as dor de cabeça jurídica. Porque a gente sabe que a venda nasce no contrato.
ele vai lá, faz a venda, começa a executar a obra, e ali nasce o contrato, né? Onde o credor vai executar a obra com ele e vai pagar ele tudo certinho. Só que a partir do nascimento do contrato, aí desenrolam-se todas as outras, podemos chamar aqui, problemas adjacentes, né? Por quê? Eventualmente, lógico que ele vai registrar todos os funcionários ali, os pintores. Só que, eventualmente, depois do final dessa obra, o pintor, aqui não estou discutindo o mérito, né? Mas o pintor, ele vai lá e ainda quer ganhar em cima da empresa. Ele entra com uma trabalhista injusta, né? Vamos assim dizer. E aí, ele, com o time jurídico em dia, estando amparado ali por uma boa gestão empresarial, ele pode se defender disso aí de forma correta, de forma justa. Também a gente pode falar aqui, que a gente pode lembrar do contrato bem elaborado, da garantia, porque durante esse período que ele promove a garantia de 5 anos, o credor lá, o contratante, ele pode acionar a empresa, olha, deu defeito nisso, deu defeito naquilo, e aí entra o time jurídico também. Então, assim, isso são uma das várias, né, faces aí que a empresa enfrenta. Então, trabalhista, podemos dizer aqui ambiental, o jurídico propriamente dito, civil, tributário, eventualmente se a gente descobre ali alguma restituição de imposto, a gente vai atrás também. Então a assessoria empresarial jurídica, ela visa prevenir, né, o empresário de todos esses problemas aí. Só para complementar, eu até queria que depois o doutor falasse, em relação isso, a gente de jeito nenhum que quer que isso aconteça, né? Mas o trabalhador, a gente preza muito pela segurança dele ali, ele tem uma família por trás, mas mesmo que não tenha a vida dele, né? E a gente pega muito no pé, igual eu falei, a gente tem uma empresa, né, de segurança do trabalho, que inclusive é fiscalizada pelo doutor, e aí, fora isso também, né, doutor, caso aconteça um acidente de trabalho, ou pior, né, a gente está respaldado também pela convenção, né, com seguros, né, porque pode surgir uma indenização, então é importante também a gente ressaltar isso. A gente nunca teve esse tipo de problema, tá? Mas corre o risco, entendeu? E aí o que acontece? Caso não seja uma empresa que esteja com tudo em dia, com toda a documentação em dia, depois ele vai entrar nessa área. Eu acho muito importante a gente falar, o condomínio, ou o contratante, ou a construtora, ela é responsabilizada, porque entra como um subsidiário, e aí eu sou um pouco leigo nisso, até por isso que a gente contratou assessoria jurídica, né? Então o doutor pode até explicar rapidamente aí, né? Sobre a relação subsidiária. Isso. Sim. Só antes de explicar isso, só porque eu lembrei aqui, a questão do trabalhador, você falou que tá tudo certo, do seguro, só que a gente tem uma questão que é o seguinte, no direito, nada assim, você não pode dormir nos prazos, né? Então, assim, tem prazo para registrar, tem prazo para contratar o seguro, tem o prazo de pagamento. Então, no contrato a gente coloca tudo isso também. Multa diária, eventualmente ali após a medição, né? Porque geralmente tem uma medição ali do pagamento e tal, então a gente coloca uma multa diária. E também, Gabriel, lembrando aqui, o que o direito permite, se houver uma subempreitada, por exemplo, o contratante contrata ele, mas ele vai contratar uma empresa que tem expertise no assunto, ele vai subempreitar. Tá. Então aí é importante a importância do time jurídico, né? Mas agora, respondendo a sua pergunta, a questão é o seguinte, quando tem qualquer problema ali, civil, do Ministério do Trabalho, enfim, quem vai responder é o contratante, é o condomínio. E aí depois isso vai desaguar na empresa dele, numa situação hipotética, né? Então aí é onde ele vai, com toda a documentação ali, dizer, né, para o judiciário, dizer para uma divisão do Estado aí, que ele agiu em conformidade com a lei, com a ABNT e tudo mais, agiu dentro da técnica. É onde ele tem a possibilidade de defesa jurídica. Mas primeiro é acionado o condomínio? Sim. Ou o proprietário? Eventualmente sim, o contratante é. Aí depois que ele sofre as punições ali, no processo ali, ele chama a empresa que foi contratada. No caso, o condomínio, ou a construtora, o contratante, não podemos falar, né? Sim. Depois ele irá acionar o contrato, ele irá acionar a empresa, mas então, judicialmente falando, a responsabilidade é do condomínio, né? Não só do condomínio, do contratante, né? Senão a gente fica muito preso nisso de condomínio, porque a gente está acostumado a trabalhar mais para condomínios, mas acho que a gente pode falar o contratante, então a gente fica preso nisso, né? Em linhas gerais, sim, né? Mas eventualmente, assim, se cai algum objeto ali da altura e do prédio
E aí foi por culpa do contratado, que seria teoricamente a empresa dele, não agiu de acordo com a BNT ali, não colocou uma tela, enfim. Isso vai ser analisado no caso a caso, né? Mas em linhas gerais aqui, para o pessoal entender, seria a responsabilidade primeira do contratante, né, do condomínio. Porque a obra, o serviço está acontecendo ali. Mas aí, juridicamente, eles vão se defender e vão desaguar isso no contratado. Por exemplo, for um problema no material, ele vai acionar o fabricante. Exato. O condomínio aciona. Então essa é importante. Não, o condomínio não, vai acionar você. O condomínio aciona eu. E aí eu vou acionar o fabricante. Aí ele vai correr Por isso a importância da nota fiscal. Por isso a importância da gente estar com o registro em dia, com os FGTS em dia, com os impostos em dia, com o seguro em dia. Porque o que acontece? Se você contrata direto o trabalhador para fazer um tipo de contrato desse, que seria de 200, 300, 400, meio milhão, 1 milhão, que esse tipo de serviço são contratos grandes, não é igual você pintar uma casa, o Cláudio. E o que acontece? Então, às vezes ele vai conseguir um preço mais em conta contratando direto o trabalhador, entendeu? Só que a responsabilidade é totalmente do condomínio. Uma trabalhista, acidente de trabalho, uma indenização e uma série de coisas que a gente acabou de tratar aqui. Então eu queria muito dar uma ênfase nisso, entendeu? Porque muita gente não entende a necessidade de uma empresa. Para que uma empresa se eu posso contratar direto a pessoa? Né? Realmente, de fato, se você, por exemplo, outro exemplo que a gente pode usar aqui, né? A gente pode pegar as diaristas, né? Quando você contrata direto uma diarista ou quando você contrata lá que tem as empresas, Sim. né? Empresa terceirizada. Né? Quando você contrata, por exemplo, se acontece de quebrar uma coisa, você não vai cobrar direto do trabalhador. Só que você contrata uma empresa, a empresa vai te indenizar. Então essa é a diferença, entendeu? É a segurança, né? É o respaldo, né? É a qualidade, entendeu? Para a gente informar para os profissionais, arquitetos e engenheiros que pretendem contratar uma empresa, né, de manutenção predial, né? Quais os pontos que ela deve olhar, né? Porque, por exemplo, eu conheço o Gabriel, tudo bem, conheço a empresa, tá. Mas o que eu posso fazer para consultar a empresa dele? Eu posso falar em relação... eu vou falar uma linguagem mais popular, que seria as indicações e os serviços que a gente já fez. Agora, a questão de documentos são aqueles documentos que a gente usa nos cadastros, né? Que é a certidão negativa. Aí você pode falar aí, né? Uma forma jurídica aí de analisar isso, Cláudio, seria os engenheiros, os arquitetos, enfim, quem está interessado ali, procurar um advogado da confiança e tudo mais. E aí lá na JuSesp, né, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, tem todo o cadastro da empresa lá, o cartão CNPJ. Isso é público. Um advogado pode consultar. Assim, em termos, o advogado ele tem o token, que é a assinatura digital. Mas como eu estou cadastrado como advogado, eu não saberia falar como civil, mas acredito que o civil consegue o registro lá também, o cadastro. E aí, nessa JuSesp, você vai emitir lá o cartão do CNPJ, você consegue ver o capital social da empresa, que seria, em linhas gerais, o calibre da empresa, né? Quanto que ela tem ali, mais ou menos seria de patrimônio, assim, vamos assim dizer. Não seria a linguagem corretíssima, mas só em linhas gerais. Então, o capital social, o tamanho dessa empresa, eventualmente uma pesquisa jurídica ali nos tribunais, por exemplo, se você for contratar em Franca, você faz ação trabalhista. Se tem a ação cível trabalhista de indenização, se ela tem assim, o nome sujo ali, então você tem esses caminhos, essas pautas, né? E aí tem aquela certidão negativa também de impostos, né? Que não sei se é assim que fala, né? Que também tem como pesquisar. Na verdade, as construtoras, né? As maiores construtoras, para cadastro, eles pedem todos esses documentos, né? Mas igual um arquiteto, né? Um engenheiro, um condomínio, né? Eles não exigem esse tipo de documentação até para levar para uma assembleia a critério de contratação. Né? Eles vão mais pela indicação, ou às vezes o profissional leva num serviço que fez, ou às vezes nem fez, fala que fez. Então, assim, é importante essa pesquisa, né? Mas não sendo repetitivo, mas resumindo, então seria junta comercial, tribunais, né? Pesquisa do judiciário, certidões negativas, a municipal no site da prefeitura e a federal no site da fazenda do estado, e a indicação que seria o quinto, mas basicamente é isso, Cláudio. Você ficaria tranquilo. Acho que a gente
agora eu vou aproveitar para fazer até um lobby aqui, né? A gente tem o nosso portfólio, tem o nosso Instagram, né? Eu tenho uma lista também, cartas de recomendações, eu tenho uma lista com referências comerciais aí e toda essa documentação que a gente está acostumado a fazer em construtoras, né? Então, caso precise, o pessoal pode entrar em contato comigo, né, Cláudio? A gente estava falando das pessoas envolvidas, né? Eu gostaria de voltar para falar sobre os equipamentos utilizados, né? Em predial, que é uma manutenção eu vejo mais complicada. Mais específica, né? Precisa ser especializada, né? Quando você está térreo, 2 pavimentos, né? É assim, ó, quantos casos a gente vê, né? Você falou até, 2 pavimentos, 3 pavimentos, às vezes as pessoas mexendo em telhado, tá? De barracão. Eu já vi alguns casos, infelizmente, tá? De pessoas que caíram e, infelizmente, isso acontece. Esse tipo de acidente, eu já vi vários casos, tá? De telhadistas. De barracão de 3 metros, de 4 metros, 6 metros, né? Quando a gente fala em manutenção predial, Cláudio, a gente fala de todo tamanho de prédio, tá? Seja o mais alto e o menor, tá? A gente não tem acepção disso, tá? Os equipamentos dependem muito da ancoragem, né? Que a gente precisa entender, né? Se tem ancoragem, se dá para montar um balancinho, que o balancinho ele é muito pesado. Meia tonelada, 1 tonelada, depende do tamanho dele, depende do tamanho do pano que você quer fazer, depende da textura que você vai fazer para não dar emenda, né? Então, assim, geralmente a gente prefere o balancinho, porque ele é mais rápido, né? Caso não dê o balancinho, a gente faz na cadeirinha, que é o balancinho individual, né? E em último caso, que é limpeza de vidros, né? Que é mais específico, a gente faz no rapel. Que aí é mais específico ainda quando não tem como nem pôr balancinho nem cadeirinha, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo em Franca, que rapidinho aqui pra gente não tomar muito tempo. O edifício Prime, por exemplo, né? Lá em frente ao Teatro Municipal, ali a gente não consegue colocar balancinho naqueles vidros, né? Porque o balancinho ele balança muito. Balancinho, né? O nome é literal, né? E então corre o risco. Então ele teria que colocar a cadeirinha e para fazer limpeza, eu já vi eles dando manutenção lá, a pessoa faz no rapel, né? Que seria a corda. Então isso requer um treinamento, né? Então o equipamento é esse. Fora isso é o capacete, a botina, né? A touca árabe, né? Até pro trabalhador mesmo não pegar muito sol, né? Futuramente não ter problemas aí de saúde. É um protetor solar, um protetor ocular, né? E basicamente é isso, né? O equipamento de EPI, né? A botina também, né? E esse tipo de equipamento, né? Que é um balancinho, uma cadeirinha, né? Aí vai a corda, né? De 12 milímetros, né? Que tem que ser a corda de 12 milímetros, que é o que o pessoal desce no rapel, em cachoeira, né? Então é bem específico mesmo, né? Mas isso tem tudo na BNT, a norma exige, né? Fora os certificados que os trabalhadores precisam ter, que é o NR35, NR12, NR11, NR6, né? Que eles vão aprender a descer, né? Vão aprender a fazer ancoragem, vão aprender a fazer amarração, a linha de vida, né? Que ele tem a corda onde ele desce, tem a linha de vida, porque se der algum problema, né? Vai ter um caso lá em São Paulo que o pessoal ficou pendurado, né? Depois o bombeiro veio e tirou. É desesperador, mas salva. Né? E tem o mais importante que eu esqueci de falar aqui, perdão, né? É o cinto, né? O cinto e o trava-queda, né? Isso aí é indispensável, né? Tem que estar em dia, porque essa é a sua segurança. Essa é a segurança do trabalhador, né? Tem um número que vai nele lá, então assim, ele tem que estar em dia. A cadeirinha tem que estar em dia, o balancinho em dia, mais o cinto de segurança. Seria cinto de segurança mesmo, né? É o essencial. Entendeu? É impossível trabalhar sem na altura, né? Isso, tudo vocês conferem, tem... desde lá da compra, lá da aquisição do material, já tem lá a data de validade e tal. E aí tem uma ficha que é preenchida pela empresa de segurança. Que eles têm um engenheiro, né? Que coloca a RT. Que passa pelo jurídico também. Então, que seria a RT, né? Se acontecer alguma coisa... puxar lá, ver o material. Tudo. Graças a Deus a gente nunca teve problemas, né? Mas... caso a gente tenha, né, a gente precisa estar respaldado, né? A gente torce para que não, porque é uma vida que está ali, né? A gente com certeza. E tem a melhor parte que é conscientizar o trabalhador, que é a vida dele, entendeu? Não é dinheiro, não é tem dar um curso problema, também, né, que ele faz antes para trabalhar na altura. Ele já faz um curso preparatório ali, também nessa empresa de que é os NRs, né? Trabalho, exatamente. Então ele já vai preparado. Mesmo que ele vem de uma outra profissão, ou que a gente não vai discutir a ressocialização, enfim, mas mesmo que ele venha de uma outra profissão, que ele venha de qualquer lugar da sociedade, mas ele não vai chegar e já subir na altura, não. Ele vai passar por um treinamento primeiro, para depois ele começar a trabalhar. Até porque o pintor
que trabalha em altura, ele é muito mais valorizado, entendeu? Ele ganha muito mais, até o piso é mais caro, entendeu? Então, ele ganha alguns adicionais também, né? Que é um serviço de risco, né, Cláudio? Entendeu? Isso que eu não faria. Eu também. A altura é complicado. Eu acostumei com a altura, mas eu também acho difícil, né? Papel talvez. Talvez. No lazer. Mas Pessoal, a gente vai ter que encerrar. Ó, que pena, Agradeço, né, a presença de vocês. Obrigado, Cláudio. Continua aqui o bate-papo da construção aberto para vocês, para a gente discutir mais as questões aí jurídicas, né, de outros aspectos, né? Até mesmo como fazer um contrato Olha que entre legal. arquitetos e clientes, né, na parte de projeto. E Gabriel sempre trazendo as novidades aí. Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer. Né? E parabéns pela iniciativa aí. A construção civil em Franca tinha essa necessidade de uma união aí. Eu fico feliz, tá? Desejo todo sucesso e de verdade mesmo, do fundo do meu coração, achei muito legal a iniciativa, o projeto. Tá, parabéns, tá? Obrigado. A proposta é essa, né? Unir os profissionais e áreas afins e os fornecedores, né? Parceiros. Porque assim, nós não conseguimos ir atrás de tudo, mas vocês podem trazer as informações. E com a internet a gente expande isso. Obrigado pelo convite, Cláudio. Obrigado. Obrigado a todos e continue com a gente nas redes sociais. Até mais. Esse episódio é um oferecimento Grupo RS, Sebrae, NCTech, integrando iniciativas e gerando negócios.